Perdão. Bom dia a todos. Estamos em mais uma Speed Talk da AEMinho. Desta vez trazemos a Patentry para nos falar dos sistemas de incentivos que existem para a propriedade intelectual este ano e, portanto, tudo aquilo que está em aberto e que os nossos associados poderão beneficiar. Dulce, muito obrigada por estares connosco e deixo contigo agora falar daquilo que tu tão bem sabes. Muito obrigada. Bom dia a todos. Desde já peço desculpa aqui por estes problemas técnicos que atrasaram um bocadinho a sessão. Também quero em nome da Patentria agradecer o convite à Eminho, em especial a Margarida e a Filipa, que tão gentilmente estiveram aqui pacientemente comigo já desta vez e da outra, em que fiquei sem voz, e que nesta fase agora felizmente já estou bem e é um prazer estar aqui hoje convosco e partilhar um bocadinho daquilo que nós temos conhecimento relativamente estes tipos de proteção que as entidades podem, no fundo, usufruir, não é? Sendo que a nossa especialidade será sempre marcas, patentes, transferência de tecnologia, ou seja, tudo o que esteja relacionado com a propriedade intelectual e o que nós trazemos aqui hoje. Portanto, é partilhar um bocadinho do conhecimento e daquilo que também fomos aprendendo ao longo do tempo, sendo que a nossa especialidade será sempre a PI. Mas estamos aqui hoje e vamos tentar ajudá-los da melhor forma possível. Portanto, os temas que nós trazemos aqui hoje e que nós gostaríamos de partilhar é, de uma maneira geral, fazer aqui uma explicação do que é que pode ser considerada propriedade intelectual. Vamos falar também um bocadinho das patentes, que muitas vezes é o tema que mais acaba por ter força e que mais preocupa as organizações, mas também vamos falar sobre segredos de negócio, marcas, design, assim de uma forma muito leve, muito geral. E depois, propriamente, os fundos que nós neste momento temos conhecimento que estão a decorrer, nomeadamente o SME Fund, que é promovido pela EUIPO, que é a entidade que gera marcas e design na União Europeia, e também sobre o SIDI, que é um fundo do Portugal 2030, que pretende promover também e financiar, digamos assim, atividades relacionadas com a propriedade intelectual. Não está aqui referido, mas também vamos falar um bocadinho do fundo que o Instituto Europeu de o fundo, no fundo, o desconto que o Instituto Europeu de Patentes que neste momento está a disponibilizar para as microentidades. Portanto, vamos também partilhar um bocadinho sobre essa informação, portanto, para que as entidades possam saber que também poderiam beneficiar. Não é um fundo propriamente dito, mas é um desconto que neste momento o EPO disponibiliza para as microentidades. Relativamente à patente, de uma forma muito geral, como eu referi anteriormente, nós somos especialistas em propriedade intelectual, nós temos aqui os nossos sócios fundadores, a engenheira Anabela e o engenheiro Luís Ferreira, que são qualified attorneys, mas não só. Neste momento, acho que em Portugal somos a equipa com mais patent attorneys qualified no mercado, quer em bio, quer em eletrónica, porque de facto nós valorizamos muito o conhecimento e trabalhamos muito nesse sentido, porque acreditamos que o nosso conhecimento será sempre uma mais-valia para os nossos clientes e aqueles que nos acompanham. Além disso, temos aqui tutores do CEIP, tutores da EPI e conseguimos, e temos colegas que permitem que façamos reuniões em português, inglês, francês, alemão e até em mandarim. Hum, Muito bem. E só para dar aqui um enquadramento da nossa função, nós basicamente somos todos, ou quase todos, né, sobretudo a equipa técnica, estamos sempre relacionados com uma área técnica, ou somos biólogos, químicos ou engenharia, não é? Físicos, farmacêuticos. Portanto, eu sou engenheira eletrotécnica de formação e o que nós fazemos depois é uma qualificação legal que nos permite representar as entidades junto do INPE, junto do EPO, junto dos institutos internacionais, né? Que faz com que estejamos ali entre os advogados e a parte técnica. Nós estamos nesta zona aqui cinzenta, o que para os nossos colegas engenheiros parecemos que somos advogados e para os advogados seremos sempre engenheiros. Portanto, estamos aqui neste meio que nos permite depois ter este conhecimento mais direcionado para a propriedade intelectual e
e estar aqui a representar e partilhar esses conhecimentos convosco, não é? Portanto, de facto, a propriedade intelectual está muito relacionada e direcionada com a inovação, portanto, desde que haja, portanto, há sempre um processo criativo, não é? Um processo criativo que vai gerar, digamos assim, inovação, e essa inovação, a partir do momento em que é criado um novo dispositivo, é criada uma nova tecnologia, ou um novo medicamento, né? Portanto, aquilo que se pretende é que haja uma proteção dessa propriedade intelectual. Porquê? Porque com essa proteção passamos a ter um ativo, a empresa passa a ter um ativo, e de facto com um ativo, enquanto ativo, não é? Devidamente protegido, a empresa pode um, usufruir daquele que é o retorno esperado, hum, daquilo que foi o investimento na investigação, no desenvolvimento, enfim, nas várias fases, que envolvem, aquilo que vem a ser, desenvolver um novo produto, desenvolver uma nova tecnologia. De facto, e esse retorno, que é esperado, né, com a propriedade intelectual, que nos permite ter um monopólio, de uma determinada solução, é de facto um incentivo para que as organizações continuem a inovar, continuem a criar, para que possam, de certa forma, ter um monopólio, do mercado. E depois o que acontece é que, na verdade, nós temos várias formas de proteção e não podemos dizer que a patente é mais eficiente ou que a marca é melhor ou o design. Portanto, eu acho que quando estamos perante um produto, na verdade, um produto, ele pode ser protegido de várias maneiras e a verdade é que nós, da nossa experiência que temos vindo a acompanhar, sabemos que as diferentes formas de proteção se complementam e de facto são importantes porque permitem, proteger coisas diferentes, hum, partes diferentes do produto, partes diferentes da tecnologia e a verdade é que com essas diversas proteções nós vamos conseguir ter um bem, um ativo devidamente protegido que pode ser licenciado, pode ser transferido, e essa proteção, muitas vezes, existem várias fases, não é? Portanto, mas por norma a proteção efetiva que nós podemos conseguir com um determinado dispositivo ou com uma determinada marca, isto será sempre muito regional. Portanto, nós conseguimos ou devemos proteger a nossa solução naqueles que são os territórios onde nós queremos produzir, onde queremos comercializar ou pretendemos licenciar. Na verdade, tudo o que é, sobretudo o direito de propriedade intelectual é um direito negativo, não é? E é importante que as empresas estejam cientes disso. Não é porque eu tenho uma patente que ninguém me vai copiar. Não. A verdade é que eu tenho um ativo, tenho uma proteção e, com essa devida proteção, eu posso atuar contra as entidades que indevidamente estejam a copiar sem a minha autorização, estejam a produzir ou estejam, a utilizar o meu nome indevidamente. Portanto, o direito será sempre um direito negativo. E, de facto, é um direito que tem uma duração, num determinado período de tempo, não é? Por exemplo, quando estamos a falar de marca, estamos a falar de um direito que pode ser vitalício, desde que seja renovado de 10 em 10 anos. Quando estamos a falar de uma patente, temos um direito, por exemplo, que pode durar 20 anos e, dependendo dos territórios, teremos que pagar anuidades, quer o direito esteja válido ou não. Mesmo após a concessão da patente, por exemplo, as anuidades vão aumentando ao longo do tempo. E porquê que isso acontece? Acontece porque a verdade é que o sistema da proteção é um sistema capitalista e o que tem por base é se a pessoa continua a proteger ou a investir na defesa daquela determinada tecnologia ou daquela determinada solução, a verdade é que está a ganhar dinheiro com aquilo. Portanto, e se está a ganhar dinheiro com essa determinada proteção, faz sentido que para garantir o monopólio daquela tecnologia, daquele produto durante mais tempo, essa, esta anuidade, que seja, proporcionalmente aumentada, proporcionalmente não será, porque isto está definido, mas que será sempre aumentada ao longo do tempo. Portanto, conforme, partilhei, aqui um bocadinho anteriormente, portanto, existem várias formas de proteção, temos as patentes, os direitos de autor, as marcas, o design registado, o design não registado, os segredos do negócio e, de facto, nós não podemos dizer, que uma solução é melhor do que a outra, não é? Por exemplo, nós usamos muitas vezes o exemplo da Coca-Cola. A verdade é que a Coca-Cola tem várias formas de proteção, desde a marca, desde, o design, desde a marca 3D para a própria garrafa, não é? Essa garrafa em vidro que nós conhecemos, e a marca. Portanto, a marca
por vezes pode parecer, digamos assim, aquilo que pode ser um ativo se calhar menos relevante ou menos importante, mas a verdade é que, por exemplo, pode ser vitalício e no caso da Coca-Cola, até poderia perder todas as fábricas ou todos os outros ativos, que a empresa tem, não é? Mas no dia seguinte, mesmo que abrisse outra fábrica e continuasse a vender Coca-Cola, as pessoas compram e reconhecem a marca, não é? E estão a comprar um produto, pelo valor que reconhecem naquela determinada, tecnologia ou naquela determinado produto ou solução. Portanto, mas as patentes de facto estão mais, relacionadas para aquilo que são novas invenções, e implica sempre, que nós, apresentemos um pedido e que esse pedido seja analisado numa fase eventualmente numa fase inicial num determinado território e depois, até pode ser centralmente, como no caso da patente internacional, mas depois em cada um dos territórios, quando estamos, por exemplo, a falar de uma patente internacional, em cada um dos territórios ela vai ser analisada e examinada de forma completamente independente, ok? Portanto, a patente tem que ser vista como um direito territorial. Hum, e que obriga sempre claramente um investimento e um desenvolvimento, grande para justificarmos quer a novidade, quer a atividade inventiva e a aplicação industrial. O copyright é um direito, por exemplo, que o direito de autor é um direito que assiste ao seu criador, não exige ou obriga que haja um determinado registro, como por exemplo aconteceria com a marca ou com uma patente. O direito de autor é, um direito que assiste ao criador, ok? E que prevalece 80 anos após a morte do mesmo, ok? Os seus herdeiros ainda teriam direito àquele que seria, o direito criado pelo inventor. Na verdade, contudo, nós podemos ainda assim fazer, o registro do direito de autor, isso é feito, por exemplo, aqui em Portugal no IGAC. Portanto, dependendo daquilo que é a necessidade, por isso é que muitas vezes nós tentamos, imagina, recebemos muitos contactos e tentamos sempre falar com as organizações, ouvir o inventor, ouvir, aqueles que estão mais próximos no desenvolvimento da solução, porque, todas essas formas de proteção, na verdade, complementam-se e pode ser mais adequado uma proteção ou outra, consoante aquilo que é a estratégia da organização, a estratégia, mesmo do inventor ou a entidade que está, por exemplo, a começar ou já madura no mercado. Portanto, todas essas formas de proteção, aquilo que se eu tivesse que deixar uma mensagem é que todas essas formas de proteção são válidas, e devem ser sempre ponderadas e adequadas àquilo que é o desenvolvimento e a maturidade da solução, no mercado. Depois, portanto, só para perceberem também, aquilo que pode ser a proteção temporal que nós que referi há pouco, não é, quando nós estamos a falar, de facto, de uma patente, estamos a falar de uma proteção que pode durar até 20 anos, isso quando falamos num dispositivo, tecnológico, enfim, que não esteja mais direcionado com a área, das da química, não é, porque quando falamos por exemplo, de medicamentos, enfim, ainda poderia existir uma proteção complementar, mas que isto é bastante específico e depois depende, de caso a caso. A patente é sempre, portanto, de facto é uma proteção que nos permite esse monopólio de 20 anos, mas obriga-nos a ter aquilo que anteriormente já fui partilhando, que é a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. Portanto, a novidade é por vezes um critério, que deve ser ponderado com cuidado, porque muitas vezes as pessoas quando chegam até nós, até já fizeram uma publicação na internet, ou até já, foram numa feira internacional. Portanto, aquilo que nós recomendamos sempre é que tenham muito cuidado, com aquilo que pode ser uma partilha, inicial, sem uma devida proteção, porque a vossa própria, divulgação ataca a novidade, ok? E garanto-vos que normalmente a vossa própria divulgação será sempre muito difícil de contornar. Às vezes são os piores ataques que nós temos. Atividade inventiva. Também, é um critério bastante complexo e que existe aqui, bastante, análise e profundidade, mas de uma maneira muito simples, um especialista na área não chegaria facilmente à solução. E isso depois teríamos que justificar e analisar, claro, cada caso a caso, caso a caso. Contudo, um exemplo simples que eu costumo utilizar
para explicar como é que nós podemos ver essa questão da atividade inventiva de uma maneira muito simples. Imaginem um puxador da porta que serve para abrir e fechar uma porta. Se eu tentar proteger, e está protegido por patente, ok. Se eu tentar pegar neste puxador, e tentar utilizá-lo numa janela, que teria o mesmo efeito técnico, abrir e fechar a janela, isso não seria considerado inventivo, porque no fundo resolve o mesmo problema técnico, abrir e fechar. Portanto, isso sim de uma maneira muito simples, não é? É claro que depois, no terreno e consoante, a solução, a tecnologia, carece aqui de uma análise, cuidada de cada uma das, especificidades de cada, tecnologia. Relativamente ao modelo de utilidade, portanto, estamos a falar a uma proteção por 10 anos, aqui uma proteção, muito parecida com a patente, a diferença é que o monopólio, portanto, é mais reduzido, mas também a questão da atividade inventiva acaba por ser, bastante mais simples de justificarmos. Portanto, aqui, uma vantagem técnica face ao que existe no mercado, já facilmente conseguiríamos justificar um modelo de utilidade. Depois, temos ainda a marca, que é um direito vitalício, que poderá ser um direito vitalício, não é? Conforme já partilhei, tive a oportunidade de partilhar, obriga sempre a um registro de 10 em 10 anos e também uma proteção territorial, portanto, obriga, apesar de ter a figura da marca internacional, depois em cada um dos territórios ela também acaba por ser analisada e avaliada de forma independente. E o design, que permite-nos proteger aquilo que é o aspecto exterior de um determinado produto. Também estamos a falar de uma proteção que pode durar até 25 anos, sendo renovada de 5 em 5 anos, ok? Aqui no design também temos a figura do design, desenho modelo, como nós referimos aqui em Portugal, temos o design comunitário e temos ainda a figura do desenho modelo internacional. Depois, continuando e então, passando aqui de uma forma muito rápida, não é? Quando falamos de patentes, o que é que não poderia ser considerada uma invenção? Porque por vezes, muitas vezes recebemos aqui pessoas com ideias fantásticas, mas a verdade é que há aqui alguns pontos ou áreas em que de facto nós não podemos considerar uma invenção, nomeadamente métodos mentais, modelos de negócio, criações estéticas, modelos matemáticos, os programas de computador propriamente ditos, sem pensarmos naquilo que pode ser, sempre que eu junto, né, muitas vezes há essa pergunta dos os o software não é protegido. Sim, o software é possível proteger, invenções implementadas por computador conseguimos proteger, aliás, nós temos aqui, felizmente, muitos casos de sucesso, e temos, por exemplo, mesmo o nosso colega, o Luís, temos colegas, outros aqui, especialistas nessa área, e no qual podemos nos orgulhar e dizer que já protegemos muitas soluções implementadas por computador. Portanto, é possível implementar, proteger software, contudo há aqui um critério, há aqui um conjunto de requisitos que temos que cumprir para garantir que de facto, essa proteção por software possa acontecer. Apresentação da informação, eh, portanto, substâncias tal como elas existem na natureza, plantas tal como elas existem na natureza, tudo isso não podemos proteger enquanto por patente e enquanto invenção. Hum, Desculpem. Depois, o que é uma patente, não é? O que é que nós conseguimos proteger por patente? É de facto, conforme tivemos a oportunidade de ver aqui ao longo da nossa apresentação, portanto, tem que ser uma invenção, tem que resolver um problema técnico e tem que ter uma solução técnica. E solução técnica passa sempre por ou temos um dispositivo, ou temos uma substância, ou temos. Portanto, há aqui um conjunto de soluções que efetivamente nós conseguimos proteger e aquilo que nós recomendamos é que procurem quer a patenteria, quer outro especialista na área. Por vezes há aqui uma certa tentação de iniciarmos o processo sozinhos e a verdade é que depois ao longo do caminho, sempre que conseguirem iniciar o processo devidamente acompanhados, a verdade é que
ao longo do processo irão perceber o benefício, de iniciarem o processo devidamente, ok? Porque, de facto, por exemplo, quando nós falamos de patente, conseguimos um relatório positivo, sobretudo aqui na Europa, acaba por ser, a forma mais económica de acelerar o processo, quer ao nível internacional. Portanto, aquilo que nós recomendamos é que, de facto, iniciar o processo e estar devidamente acompanhado pode fazer, toda a diferença, sobretudo quando estamos a falar, de patentes. Portanto, a reter daquilo que fui apresentando. Portanto, é um direito exclusivo, é um direito que nos permite, hum, impedir quer a produção, quer a comercialização, quer o licenciamento, quer a transferência sem nossa autorização, ok? Tem um limite temporal, não é? Que exige que sabemos que no máximo pode ter aquela duração de 10 anos, mas que ano a ano, por exemplo, aqui na Europa, quer seja pedido, quer seja patente, tenhamos que efetivamente pagar aquilo que são chamadas anuidades. Portanto, enquanto direito exclusivo, hum, quando nós de facto conseguimos essa patente, não é? Nós sabemos que em termos territoriais poderemos produzir, poderemos utilizar, poderemos vender, poderemos importar, portanto, tudo isso está coberto e protegido no âmbito daquilo que pode ser uma patente. E a duração temporal é sempre os 20 anos a partir do file, ok? Enquanto ativo, nós podemos transacioná-lo, vendê-lo, licenciá-lo, hum, até assinarmos acordos, pronto, enfim, poderá ser sempre tratado como entrar no balanço, transferir, portanto há aqui um conjunto de atos que depois podemos fazer enquanto ativo, enquanto, hum, produto, solução que nós estamos a colocar no mercado, mas também produção ou, contabilisticamente, falando, não é? Hum, Portanto, e felizmente já tivemos a oportunidade de acompanhar vários processos, quer em grandes empresas ou quer, inventores individuais ou startups, nós sabemos que, sobretudo quando estamos a iniciar temos uma nova ideia, estamos a iniciar um novo mercado, ou estamos, a iniciar hum, uma nova, empresa, uma startup, portanto nós sabemos que estar devidamente protegido de uma determinada solução acaba por ser um investimento bastante atrativo, não é? Sobretudo no início, quando tentamos fazer valer a nossa ideia, fazer crescer a nossa organização. Portanto, e o facto de termos um direito exclusivo que nos permite licenciar ou vender a outras partes, permite-nos de facto, e temos visto, promover a colaboração, e de facto tem sido muito, eu falo por mim, não é, aqui partilhando uma experiência, pessoal com vocês, é bastante gratificante quando temos a oportunidade, imaginem, por exemplo, como já me aconteceu, receber, um jovem universitário com uma mochila nas costas, eu tenho uma ideia, e ter, a sorte, o benefício de conseguir, fazer, ver, se calhar um jovem com uma ideia e temos visto felizmente alguns, crescer, iniciar muitas vezes só com uma patente, e depois, ver a startup, hoje a empresa, ver, esse crescimento e que por vezes, de facto essa proteção inicial numa determinada solução, num determinado, por vezes até protótipo, fez completamente a diferença para que depois, quer conseguissem investidores, quer conseguissem, fazer valer, o crescimento, da organização, no mercado. Portanto, por vezes, de facto, nós sabemos que é um investimento grande, que por vezes quer organizações mais maduras ou quer, entidades mais pequenas tenham que fazer no início, mas daquilo que tem sido a nossa experiência pode, de facto, fazer completamente a diferença, em determinadas áreas, em determinados setores, para determinar o crescimento e o sucesso, de uma organização. Portanto, e por essa razão, né, por sabermos que a patente pode fazer a diferença, por essa razão nós também hoje trazemos aqui, aqueles que podem ser alguns, financiamentos
para tentar ajudar, sobretudo numa fase inicial, que nós sabemos que é difícil e que temos acompanhado algumas, não é, algumas entidades. Portanto, relativamente aos requisitos de patenteabilidade, também já tive a oportunidade de partilhar aqui convosco, portanto, obriga-nos sempre a ter novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, sendo que a novidade, aquilo que, por favor, não esqueçam e que recomendamos sempre é antes de qualquer divulgação, quer em feiras, quer em papers, quer até mesmo teses de mestrado, entidades que possam vir a receber nas vossas organizações, tenham muito cuidado, porque qualquer tipo de publicação da solução poderá atacar a novidade, mesmo que essa divulgação seja feita pelo proprietário, pelo requerente, pelo inventor. Depois, a atividade inventiva é sempre aquela questão mais sensível, conforme tive a oportunidade de partilhar, e a aplicação industrial, que no fundo acaba por ser um requisito que por vezes é aquele mais simples hum, de cumprirmos, porque tem a ver de facto com a questão de nós conseguirmos replicar a solução de uma maneira industrial e de uma maneira célere, de uma maneira simples, que acaba por ser, sem dúvida, o requisito mais fácil de cumprirmos aqui, quando estamos a falar de patente. Depois, onde é que nós podemos depositar o pedido? De facto, a patente, conforme fui aqui partilhando, portanto, hoje, nós imaginem uma entidade portuguesa, um inventor, nós para cumprirmos com aquilo que são os requisitos de defesa nacional, não é? Teríamos que iniciar um processo aqui em Portugal para garantirmos essa questão da defesa nacional. Até hoje, felizmente, nunca vimos o Estado português apropriar-se de nenhuma tecnologia, de nenhuma solução, mas a verdade é que, sobretudo quando falamos de sistemas de proteção, armas, bombas, pronto, enfim, coisas que possam estar mais relacionadas com a proteção do território, não é? Talvez esse tipo de proteção poderia fazer mais sentido, mas a verdade é que existe esta lei de defesa nacional e que o Estado português poderia apropriar-se de uma determinada tecnologia. Depois temos aquela que é a patente europeia, que permite a proteção em 39 países, mais uma extensão em 4 validações, portanto não está só, hum, não estamos a falar só da Europa, estamos a falar aqui de outros territórios que nos permite, através da via europeia, proteger a nossa solução. Depois ainda temos aqui o pedido de patente internacional, que é feito diretamente na WIPO e que nos permite, no fundo, proteger, imaginem, num limite aqui em 157 países e no qual estão incluídas 4 regiões, não é? Uma delas, a nossa patente europeia. Muito bem, continuando. E agora, propriamente relativamente aos fundos que hoje nós estamos aqui hoje para falar objetivamente, neste momento, aquele que é, digamos assim, um dos financiamentos mais simples e céleres que nós temos recomendado que os nossos clientes utilizem é o SM Found. É um fundo que já esteve disponível no ano passado e neste ano volta a estar, e neste ano com algumas particularidades e até bastante interessantes. Aquilo que nós tivemos indicações no início do ano é que é um fundo que cobre cerca de 20 milhões de euros, portanto, existem aqui todos quem é que pode, como é que podem aplicar, são todos os países que fazem parte da WIPO, né, enquanto Europa, porque no nosso caso Portugal está incluído, e o que acontece aqui é que dependendo do território propriamente dito, poderá ter um financiamento diferente ou uma especificidade diferente, não é? Tem a ver com o desenvolvimento do território e a própria forma como o Instituto Europeu de Marcas e Design pretende promover as PMEs em determinados territórios. Portanto, aqui em Portugal, nós tivemos a sorte de termos aqui um programa de reembolso. Portanto, o que é que isso significa em termos de financiamento? Enquanto reembolso, implica que não é um fundo que haja um adiantamento inicial, portanto aqui não funciona assim, são vouchers que são disponibilizados às PMEs e implica que haja uma despesa inicial e após essa despesa e o comprovativo de que foi efetuado um depósito de uma marca, de uma patente, portanto de um design
ou de uma variedade de plantas, após comprovarmos que há essa despesa, a EUIPO, e isso tem sido muito célere, quer o programa de candidaturas, quer depois o reembolso, portanto, daquilo que nós temos acompanhado cerca de, no máximo, 10 dias, 2 semanas, as entidades estão a receber o reembolso após efetuarem a despesa. Portanto, neste momento, existem aqui 3 tipos de vouchers, não é? Aquilo que permite financiar, portanto, em termos de patente propriamente dita, é uma das tipologias do voucher, mas que não está disponível neste momento. Portanto, ele financiava até 3.500 euros, ok? Sendo que 1.500 euros estava destinado às taxas e 2.000 euros para os honorários dos agentes, agentes patentaternos que estivessem a colaborar ou a representar a PME. Neste momento, o voucher está temporariamente indisponível, mas temos a indicação que no princípio do próximo mês voltará a estar disponível. Portanto, de facto, é um incentivo bastante interessante para as PMEs, porque primeiro porque a candidatura é mesmo muito simples e depois, o próprio, na verdade é só preencher um formulário, são solicitados basicamente 2 documentos, portanto que é o cartão da empresa ou a certidão, aquele documento das finanças no qual aparece a identificação do número de contribuinte e o nome da organização, e depois o IBAN, o comprovativo de IBAN. Porquê? Porque, conforme tive a oportunidade de partilhar, estes vouchers, o programa do SME Found, é feito contra reembolso. Portanto, após a despesa ser efetuada, ao submetermos o pedido de reembolso, a organização, a entidade, não é? Dentro de 2 semanas, 10 dias, está mais ou menos, eh, tem sido, claro que não está estipulado, mas tem sido aquilo que nós temos vindo a acompanhar, a entidade volta a receber, os reembolsos. Depois o que acontece é que aqui, por exemplo, nas marcas, o reembolso pode chegar até 1.000 euros, na variedade de plantas até 1.500, no IP Scan, aqui está 1.350, mas tem a ver com, os territórios. Aqui em Portugal estamos a falar de 900 euros, hum, e que o reembolso pode ser até 90%, ok? E no caso das patentes, os 3.500. Depois, o processo é bastante simples, portanto, basta se colocarem SME Found 2024, eu IPO, vai aparecer. Na verdade, é fazer o registro na aplicação, com esses 2 documentos que tive a oportunidade de partilhar convosco, e depois, mais ou menos também numa semana, 10 dias no máximo, recebem a aprovação. Aqui, o que é muito importante fixar é que, se calhar ao contrário de outros programas que possam estar aqui disponíveis e que até, mesmo no Portugal 2020, era assim, a partir da candidatura é elegível a despesa. Aqui não funciona assim, por ser um processo de reembolso, e com os vouchers, só é possível submeter a marca, o design ou mesmo a patente, ou iniciar o IP scan e a questão da proteção da variedade, de plantas, só é possível, ok, após a confirmação do grant do SME Fund. Portanto, só quando a entidade recebe a confirmação de que a sua candidatura é elegível, é que poderá proceder com o depósito da marca, o pedido de patente, enfim. Não quer dizer que, por exemplo, com os nossos clientes, nós, no caso mesmo das marcas, né, e das patentes, isto não é um processo que se começa de um dia para o outro, né? Aquilo que nós temos recomendado é, ok, há uma intenção de fazer a submissão do pedido de marca ou do pedido de patente, iniciamos o processo, no caso das patentes, portanto, há um trabalho, minucioso que tem que ser feito, portanto, e enquanto, recebemos ou não o grant, os trabalhos são iniciados, não é? Sendo que, e mesmo na marca, não é, a classificação, a pesquisa, enfim, tudo que seja necessário fazer, nós deixamos o trabalho todo preparado e depois, após a aprovação, é que sim submetemos o
o pedido de reembolso, ok? Depois há aqui um conjunto de particularidades que têm a ver com a ativação do voucher, até o pedido de extensão que pode ser solicitado no âmbito do SME Found. Portanto, há aqui um conjunto de particularidades ao longo do processo, mas depois, se tiverem alguma questão, nós, neste caso, por ser um processo bastante simples, nós estamos disponíveis para efetuar candidaturas com custo, claro, um custo simbólico, porque este processo é realmente simples, e depois mesmo o pedido de reembolso e todo esse acompanhamento ao longo do processo também conseguimos garantir sem problemas. Depois, conforme falamos há pouco, portanto, aqui na plataforma o que tem que fazer é efetuar o registro da PME, depois é preciso esse documento comprovativo do contribuinte da empresa, no fundo, no qual seja possível identificar a organização, depois o comprovativo do banco, para que possa receber o reembolso, e a declaração de PME que deverá ser assinado caso, imaginem, se for, no caso, a própria PME, este fundo é direcionado para pequenas, médias empresas, portanto, pessoas a título individual não podem usufruir, nem universidade, podem usufruir deste fundo. Aqui estamos a falar mesmo de um fundo direcionado para empresas. Nesse caso, quando não é a própria organização que está a submeter a candidatura do SME Fund, nesse caso, o que deve acontecer é que nós, para podermos representar a organização junto da UIPO, temos que assinar uma declaração, ou seja, a entidade tem que assinar uma declaração para que possamos submeter a candidatura e depois fazer todo o processo de gestão. Portanto, aqui essa declaração será só necessária caso não seja a própria entidade a submeter. E depois é preencher o formulário e submetê-lo junto da UIPO. Depois, conforme inicialmente partilhado, aqui só após recebermos a aprovação do voucher é que podemos efetivamente solicitar eh, o, efetuar o pedido de patente ou marca, enfim, o que quer que seja, sendo que para as marcas são os 1.000 euros, patentes 3.500 neste momento fechado, mas que contamos no próximo mês em breve, daqui 15 dias, que possa vir a estar novamente disponível. E depois o que acontece é que após a aprovação do voucher, e isso também é importante referir, o pedido, a ativação do voucher, de cada um desses vouchers, deve acontecer dentro de 2 meses, ok? Como é que se faz a ativação do voucher? A ativação do voucher pode ser feito quer com solicitarmos o reembolso, ou seja, quando efetuamos o pedido da marca, estaremos em condições de solicitar o reembolso, ou da patente, né? Ou quando não é possível dentro dos 2 meses, imaginem, iniciar ou proceder com a finalização de uma patente, imaginem que é o caso mais complexo, né? O que se pode fazer é solicitar a extensão por mais 2 meses, ok? Para que, no fundo, a entidade tenha 4 meses, inicialmente, para iniciar o processo, ok? E iniciar o processo, quer dizer, solicitar o pedido de reembolso. Depois, o que infelizmente já vimos acontecer é as entidades não estarem a acompanhar, de facto, de forma ativa, aquilo que são essas notificações da WIPO e deixarem passar esses 2 meses, ok? Se deixarem passar esses 2 meses no qual devem ativar ou solicitar a extensão, não é possível, não será possível reaver a aprovação do voucher. Portanto, a entidade perderá efetivamente o benefício. Portanto, aquilo que nós recomendamos é se efetuarem o pedido por vocês, estejam atentos para que não deixem passar esses 2 meses, porque depois não será possível solicitar outro voucher, ok? Porque, segundo as regras aqui da WIPO, uma entidade só pode beneficiar durante 1 ano, de um determinado benefício, portanto, quer seja marca ou patente. Imaginem, por exemplo, que agora fazem a candidatura de marca, porque os de patente não estão disponíveis. Não há problema, portanto, fazem a candidatura, usufruem do voucher direcionado para marcas e design, e depois, agora, imaginem,
no próximos 15 dias voltam a fazer outra candidatura para as patentes porque volta a estar disponível o voucher, ok, não há problema nenhum. Mas depois de eu solicitar um pedido de marca, se eu não utilizar durante este ano, portanto, eu não sou elegível, a entidade não é elegível para solicitar novamente o voucher. Portanto, aqui é muito importante que estejam atentos. Dulce, deixa-me interromper, Enfim. temos aqui uma mão no ar do Igor Ah, Ribeiro. ok, eu não consigo ver, portanto eu agradeço imenso que partilhem, porque eu não consigo ver, só estou a ver a minha apresentação. Em que Olá, bom posso dia. ajudar? Bom Olá, dia, bom Dulce. dia. Tudo bem? Igor Ribeiro, da parte da Poliança. Olá, Igor, como Tudo está? bem? Tudo Como bem? estás? Tudo Está tudo bem. bem, obrigado. Bom, a minha questão é muito simples, porque, como tu sabes, nós temos alguns processos de patentes em aberto Certo, e um deles, inclusive, é ser submetido. ok. E não está a ser submetido devido a esta questão. Não está. Uhum. Do voucher. Sim, mais ou menos isso, sim. Ah, Uhum. ah, ou seja, a primeira questão é que vamos ter que esperar. A minha questão é, neste caso, creio que não. Na nossa patente nós somos dois requerentes. Dois ou três, não Uhum. sei dizer. Hum, Nesta situação, os requerentes têm todos que fazerem esta inscrição ou não? Para já tem que ser todos PMEs. São todas pequenas, médias empresas? Ah, pois é uma questão. Neste caso somos nós, é a TMG e é o CITER. Pois, temos que verificar, porque isto é um benefício para a Acho que foi organização, ou PMEs. seja, para a entidade. Portanto, salvo melhor opinião, e depois podemos analisar com mais cuidado e colocar essa questão em mais detalhe. Mas aquilo que eu diria é, vocês imaginem, são proprietários de uma parte da patente, não é? Sim, Imaginem, no limite de um terço da patente, não é? São 3 entidades. sim, A sua parte poderia beneficiar do incentivo. Ok? Portanto, no fundo, o que eu quero dizer é, faz a candidatura, uhum, eh, não é? E depois, a parte da taxa que irá pagar, imagino que pague, pronto, eu não sei depois como é que vão fazer, não é? Mas imagino que até combinam que vocês é que pagam as taxas. Depois, esse financiamento vai diretamente para vocês, ok? ok, ok. Portanto, isso depois Ok. agora teríamos que analisar se como é que isso poderia Pois, funcionar. também está da minha parte, neste caso, há 2 semanas atrás, uma semana, creio, 2 semanas estive numa reunião e nós praticamente Sim. temos a patente fechada, simplesmente agora já estamos na validação final, ao fim e ao cabo. Uhum. E eu, entretanto, como tinha falado consigo e com a Anabela sobre outra questão, e nessa questão interpelámos esta questão dos apoios. E Uhum. estamos um bocadinho em stand-by relativamente por causa desta situação. Se De pudermos vir a percebermos ou não, aproveitar, mas, claro, de vamos perceberem se aproveitar, podem claro. aproveitar ou não. Pronto, Hum, aqui há 2 questões fundamentais. No caso do SME Fund só financia novos pedidos, portanto, tudo que seja processos em curso não podem ser financiados aqui. Portanto, aqui teríamos que obrigatoriamente, imagino que até tem uma prioridade, não é? Portanto, se for um pedido de patente europeu novo, mesmo que venha reivindicar prioridade, estaria aqui, seria considerado elegível, ok, no processo. Depois teríamos que verificar essa questão de ter mais um requerente ou não, como é que poderia funcionar aqui, não é? Como é que as coisas funcionam? Porque, por exemplo, no caso do 2030, nós sabemos que objetivamente, já vamos falar mais à frente, objetivamente todas as entidades têm que ter PMEs. Portanto, aqui, dependendo de programa para programa, pode influenciar, não é? A Sim, elegibilidade. claro, nós neste caso trata-se mesmo do novo pedido de patente, por isso isto é Uhum. nós É estamos a elegível. prolongar, nós Uhum. estamos a prolongar mesmo o pedido por esta questão, Para por tentar sabemos, usufruir, mas a por verdade é que tentarmos nós usufruir, nós pedir temos a neste indicação caso.
Desculpe interromper, Igor. Nós Nada. temos a indicação que vai começar em junho, mas na verdade nós não sabemos. Portanto, não há Pois. nada, está a ver, não há nada que oficialmente seja escrito ou que vá acontecer. Portanto, aqui a minha recomendação para vocês, e depois podemos falar com mais calma do vosso caso específico a seguir, mas aquilo que é muito importante que tenham em mente é se há uma prioridade, qual é a data limite, não é? Uhum. Porque independente de haver o apoio ou não, se deixar passar essa prioridade também não faz sentido para vocês, não é? Quer exista o apoio ou não, e depois teremos que verificar, pronto, tendo mais do que um requerente, como é que as coisas podem funcionar. Mas aqui o objetivo é financiar a PME, especificamente dita. Pois. Ok. Ok? E sendo que as Eh, universidades e grandes empresas, pronto, nem inventores a título individual também não estão sim, elegíveis aqui no âmbito, eu que por não é o acaso vosso caso. não é o nosso caso, sim, mas também por Uhum. acaso também sei que o CITEV também é uma empresa. Eles têm, também são sediados por uma empresa, não estão considerados entidade pública. Ok, ok, Eh, mas eu também não sei se é o CITEV ou se é o Centro. Por acaso, ok. acho que é o Centro. Mas também, independentemente dos dois, eu sei que não, eles não são pelo menos que eu saiba, que eles não são considerados Não são entidade. grandes empresas, não é? Mas Seriam considerado aqui o pequena problema média. será mais até, o problema será mesmo a TMG, creio. Porque a Uhum, TMG já uhum. tem outro Ma grau. exatamente, sim, 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 Mas sim. eu vou tirar estas dúvidas, eu E depois podemos falar com calma, sim, sim, e claro, fazemos com calma para percebermos como é sim. que podemos, na realidade, tratar Aqui do para assunto enquadramento. e, Uhum, e fazer o enquadramento. É como é que está. uhum. Ok, Está sim, sim, bem? claro que sim. Muito bem. Obrigada Obrigado pelo esclarecimento. pela partilha. Muito bem. Pronto, então esses são neste momento marcas e IP Scan e a variedade de plantas estão disponíveis, são vouchers independentes, portanto, a título de informação, aquilo que são os reembolsos para marca e design, quer seja ao nível nacional, regional, no caso europeu, não é? hum, ou internacional, no caso nacional ou regional, ou seja, quando nós temos, posso fazer um pedido de marca cá em Portugal, fazer um pedido de marca diretamente na Alemanha ou diretamente em França, ou marca da União Europeia, portanto o reembolso para as taxas, porque aqui o IP Scan, do que a SM Found financia são taxas, portanto são 75% do valor das taxas, portanto é um apoio bastante considerável. Imaginem, por exemplo, uma marca da União Europeia, estamos a falar para uma classe, 850 €, portanto receber 75% desse valor é bastante relevante, portanto acaba por ser um apoio significativo para as pequenas e médias empresas. Quando nós falamos a nível internacional, seja desenho, marca, desenho ou modelo ou marca ao nível internacional, o apoio para as taxas já é 50%, ok? Portanto, há aqui uma redução, porque o pedido é feito na WIPO. Depois, quando falamos de patentes, o voucher que neste momento está suspenso, portanto, quando falamos ao nível nacional ou ao nível europeu, o valor das taxas é de 75%, portanto, mais uma vez, esse apoio é bastante significativo. No caso da novidade que nós tínhamos relativamente ao ano passado, é que os honorários dos patent attorneys também são elegíveis, que era uma coisa que não acontecia até agora. Portanto, aqui há um apoio de 50% dos nossos honorários, sendo que pode ir até a 2.000 €, ou seja, hum, considerando que, no caso, quando estamos a falar de uma patente europeia, esse valor podemos facilmente chegar a esse valor, portanto aqui ter um apoio de 50% é incrível e bastante relevante, tendo em consideração, a tipologia do voucher e mesmo quer a facilidade com que pode ser submetido. Depois a variedade de plantas, que é um pedido que pode ser feito junto da WIPO e ao nível europeu, também estamos a falar de 75% das taxas. Depois, conforme, tive a oportunidade de partilhar, aqui será sempre, a título de reembolso, portanto, é preencher o formulário, efetuar o ato e solicitar o reembolso. No caso da implementação, do período de implementação do voucher, nós temos aqueles 2 meses, eh, no qual o voucher tem que ser ativado, que pode ser estendido por mais 2 meses, sendo que após a ativação do voucher, que é ativado com um pedido de reembolso
ou com um pedido de extensão, temos até 6 meses para executar essa despesa. Ok? Isso no caso de, imaginem que fazemos um pedido de marca nacional, ok? E depois, durante os 2 meses, e depois o prazo começa a contar e eu dentro dos próximos 6 meses ainda posso utilizar o dinheiro que eventualmente esteja disponível na sequência daquele voucher. Ok? Portanto, aqui o importante a fixar é que eu tenho um prazo de execução e esse prazo de execução, no caso das marcas e design são 6 meses, no caso das patentes ou variedade de plantas, seriam os 12 meses, sendo que a ativação do voucher tem que acontecer obrigatoriamente durante os 2 meses e essa ativação é sempre feita com o pedido de extensão ou com o primeiro pedido de reembolso. Depois, o pagamento deve ser o request para o reembolso deve ser feito junto da WIPO, também é feito na mesma plataforma, e a WIPO tem, de facto, efetuado o reembolso dentro daquilo que nós temos visto, 15 dias mais ou menos, mas o tempo que eles nos têm indicado, de facto, são esse um mês. Depois, o SIDI, portanto, esse já é outro financiamento, é um financiamento que está, que, que é que é fornecido no âmbito do Portugal 2030, portanto, daquilo que é a nossa indicação, daquilo que nós conseguimos apurar junto das entidades competentes, não é? Portanto, tem uma dotação orçamental no âmbito dos 2 milhões, sendo que aqui para a Zona Norte estamos a falar de 125 mil euros, que não é muito, com a taxa de reembolso de 50% das despesas. Qual é a diferença? Aqui, dependendo da área que nós estivemos a falar propriamente dito, eh, uma determinada tecnologia ou um determinado projeto pode estar enquadrado no âmbito da Norte, considerando que a empresa está no Norte, não é? Eu estou a partir do princípio que estamos aqui a falar mais para empresas direcionadas aqui da nossa área. Portanto, se estivermos a falar de determinadas tecnologias e a empresa sediada no Norte, poderá ter um enquadramento no PR Norte, ou quando estamos a falar, a empresa apesar de ser no Norte, quando estamos a falar de determinadas áreas que já vamos ver mais à frente, poderá ter um enquadramento no Portugal 2030 mais geral, no qual a dotação orçamental de 1 milhão é bastante mais significativa do que só a área aqui direcionada para o Norte. Depois assim, de uma forma bastante simples, não é? Nós não somos especialistas, conforme tive a oportunidade de partilhar, isto que nós estamos a partilhar com vocês foi de facto a informação que fomos consultando e fomos tentando perceber para vos trazer aqui hoje. Portanto, se estamos a falar de áreas assim mais abrangentes quando a transição digital, a transição verde, materiais, sistemas, tecnologias, sociedade, criatividade, envelhecimento, saúde, biotecnologia, comida, hum, bens do mar, do espaço, pronto, previsões, isto tudo, que sempre que estamos a falar de projetos e tecnologias que possam ter proteção e financiamento no âmbito do SIDI, propriedade intelectual, e poderá ter enquadramento no Compete 2030, no qual o budget, apesar da empresa estar no norte, no sul, em qualquer área, o budget é maior. Aqui na Zona Norte, sempre que estivemos a falar de projetos de criatividade, de moda, industrialização, sistemas avançados de fabrico, pronto, enfim, energia, ciências emergentes, turismo, economia do mar, economia da sociedade, pronto, tudo que esteja mais relacionado com essas áreas, já teria que ser alocado ao budget da Zona Norte e aí, daquilo que tivemos a oportunidade de verificar, o budget já é bastante mais reduzido, ok? Depois, em termos de avaliação do projeto, aquilo que nós tivemos a oportunidade de verificar é que a avaliação dos projetos, ok, será feita basicamente com 3 critérios que têm a ver. Isso depois no descritivo do programa tem lá a identificação e mais detalhe daquilo que é considerado adaptação da estratégia, aquilo que é considerado impacto, quais são, digamos assim, as features e aquilo que deve ser considerado em cada um dessas áreas, não é? Portanto, mesmo relativamente à qualidade. Portanto,
parece, daquilo que vimos do mérito do projeto, a adaptação da estratégia terá um impacto mais relevante, valendo, portanto, 40% da avaliação, 30% para o impacto e mais 30% para a qualidade. Portanto, depois aquilo que nós recomendamos é que de facto procurem um especialista, não é? Que poderá vos ajudar na preparação da candidatura. Contudo, no programa do concurso, cada um desses critérios estão devidamente identificados no caso a entidade terá que justificar cada um dos pontos a quando da candidatura. Portanto, daquilo que nós tivemos a oportunidade de verificar, este é um programa que a candidatura iniciou-se agora, as candidaturas, a abertura do programa iniciou-se agora, no final de março, portanto, e terá o seu fim previsto no final de janeiro. Portanto, a primeira fase, ou seja, neste momento é possível apresentar as candidaturas e a primeira fase será encerrada no dia 27 de junho, ok? Agora, ao contrário do SMA Fund, que os vouchers estão disponíveis e que o apoio acontece contra reembolso, aqui não acontece assim, ok? Aqui, a partir do momento em que a candidatura é efetuada, a despesa é considerada elegível caso a candidatura seja aprovada. Portanto, imaginem, por exemplo, como o Igor referia há pouco, imagine que, sei lá, passado 20 dias não abriu o SMA Found, não voltou a estar disponível e vocês até, olha, na tentativa de ter algum financiamento, até podem apresentar aqui uma candidatura. Não sei se esse seria o caso, porque todas as entidades não são PMEs, não é? Mas imagino que até era uma situação em que todas as entidades são PMEs, ou investigadores individual, inventores a título individual, poderiam apresentar a candidatura e submeter o pedido, não precisam aguardar a aprovação, ok? Tendo que a entidade saberá sempre, não é, que pode ter apoio ou não, mas no fundo conseguiria não perder a prioridade, ok? E eventualmente até ter aqui um apoio. A segunda fase terá início em setembro e a última fase terá início no final do ano, ok? Não, terá início, conclusão. Portanto, o que acontece é que até 27 de junho, as candidaturas que entraram de março até junho serão avaliadas numa primeira tranche. Depois, na segunda tranche, de junho até setembro, serão avaliados e a resposta nós não sabemos em quanto tempo é que será comunicado, mas pronto, serão avaliadas numa segunda tranche. E todas as candidaturas que venham a ser apresentadas de setembro a dezembro serão avaliados nessa última fase. Agora, o que parece-nos é que a dotação orçamental prevista para o programa é bastante reduzida, portanto, não sei até que ponto é que até a última fase existirá ainda verba disponível. Portanto, se efetivamente houver essa intenção, aquilo que tem sido a nossa recomendação é que submetam a candidatura, porque a dotação orçamental de facto não é muita e pode acontecer da terceira fase vir a existir, ok? Portanto, há aqui um conjunto de critérios que obrigam os beneficiários para que possa ser elegível no âmbito desse programa, portanto, desde de uma autonomia financeira não menor que 0,5, portanto, a duração máxima do projeto não pode ser mais que 36 meses, pode ser menos, mas nunca mais. Podem ser, incluir mais do que um pedido de propriedade. Imagine, por exemplo, no caso de ter mais que um aplicante, os outros aplicantes devem autorizar, não é? Que um determinado requerente submeta o pedido. Portanto, os pedidos podem ser submetidos, devem ser submetidos diretamente nas entidades, não é? Competentes, ok? Portanto, se eu peço um pedido de patente europeu, ele tem que ser submetido junto do Instituto Europeu de Patentes. Portanto, os beneficiários aqui são as pequenas e médias empresas, sendo que é o critério normal de pequena e média empresa, portanto, não exceder aos 100 milhões de euros, ter um balanço anual que não exceda aos 86 milhões de euros, portanto, é o requisito normal
de qualificação enquanto pequena e média empresa. Depois, aqui o que são os critérios, normalmente até aqui junto do IAPME que as entidades podem verificar se estão ou não enquadrados nessas categorias, portanto tem aqui aqueles que são os requisitos para serem consideradas média, pequena ou microempresa, portanto que está relacionado com o número de funcionários, o volume de negócios e o balanço anual. Mais alguma questão? Não, Não. desculpa, foi mesmo. Ok. Só eu. Ok. Temos é que acelerar Não. porque já estamos a Já passar estamos a em hora. cima. Pronto, muito bem. Em termos de elegibilidade, só para que tenham aqui um enquadramento, portanto, eles financiam patentes, modelos de negócio, design, que podem reivindicar prioridade ou não. Tem aqui um conjunto de valores máximos que podem ser incluídos, mas isto está tudo especificado no programa, ok? Que podem consultar e qualquer questão, eu depois também deixo aqui os meus contactos que podem nos consultar e nós poderemos ajudar. No fundo, aqui são os valores máximos que podem ser, por exemplo, com um pedido de patente nacional não pode exceder aos 3.500 euros, ou a patente desenho ou modelo europeu não pode exceder os 6.000 euros e pedido de patente internacional no processo todo não pode exceder aos 60.000 euros. Portanto, para o PCT na mesma os 60.000 euros e para desenho ou modelo comunitário não exceder os 6.500 euros, ok? Depois, quais são os custos que são elegíveis? Custos relacionados com a obtenção e validação do modelo de utilidade, patente, aquilo que são taxas oficiais, anuidades, despesas com auditores, as nossas honorários também são considerados elegíveis. Portanto, aqui acaba por ser um programa mais abrangente, mais exigente em termos de candidatura, mas depois também mais abrangente em termos de financiamento. Ok? Depois, em termos de candidatura propriamente dita, aquilo que parece-nos que vem a ser solicitado junto da plataforma que terão que preencher é o IES 2022 ou 2023, caso já tenham disponível, a autorização dos restantes aplicantes, caso a candidatura venha a ser aplicada em nome de mais do que uma entidade, e garantir uma declaração que depois é assinada para garantir que que uma determinada patente, uma determinada marca, desculpe, determinado design não está a ser financiado mais do que uma vez. Portanto, uma declaração de honra. Depois, além disso, pronto, isto é o SIDI, depois mais alguma questão que tenham, eu estou disponível para qualquer um de nós está, eu também estou disponível para responder. E trazemos aqui, trago aqui hoje também a questão das reduções de FII da WIPO, do EPO. Portanto, aqui é um benefício que as microempresas passaram a ter desde agora, do último dia 1 de abril, ok? É bastante interessante para as microempresas, ok? Porque além do desconto que já podem ter por ser uma entidade portuguesa, da língua, enfim, que já é de 30%, agora ainda podem ter uma redução adicional de mais 30%. Ok? Mas que obriga que a entidade seja considerada, primeiro, uma microentidade e depois não podem ter mais que 5 pedidos de patente nos últimos 5 anos. Portanto, desde que cumpram esses dois requisitos, ainda podem ter esses 30% de desconto adicional, ok? Sendo que, no âmbito do EPO, a microentidade, como é que funciona? Funciona que pode ser uma entidade, pode ser uma pessoa a título individual e podem ser organizações como as faculdades, universidades e organizações sem fins lucrativos, ok? Aqui, no caso da microentidade, se houver um pedido de patente, que era aquilo que referi há pouco, né? Se houver um pedido de patente que tem mais do que um aplicante, todos os aplicantes têm que, ou tem que ser uma microempresa, ou tem que ser uma pessoa natural, ou tem que ser uma universidade, enfim, uma entidade sem fins lucrativos. Se houver mais do que um requerente e um requerente seja uma grande empresa, o pedido de patente não pode usufruir desse desconto adicional, ok? Depois, aquilo que temos referido e que é muito importante realçar é o pedido, esse benefício de 30%, né, de desconto, que é bastante relevante, acontece no ato, ou seja, se eu agora faço um file e sou uma microempresa, tudo bem, eu posso beneficiar desse desconto. Se daqui a um ano, eu quando for pagar a anuidade, já não sou uma microempresa, mas como o ato inicial, estou no EPO como uma microempresa, se eu vier a beneficiar
desse desconto e já não são uma microentidade, aquele ato é como se não tivesse acontecido. Imaginem no caso de uma anuidade, a anuidade não foi paga, o que vai acontecer é que o pedido de patente cai. Portanto, aquilo que nós temos alertado é que é uma responsabilidade muito grande por parte de quem acompanha, não é? Dos patent attorneys que acompanham o caso, mas também da entidade do compromisso de garantir que esses requisitos de microempresa continuam a aplicar-se, nomeadamente terem menos de 10 funcionários, o valor do volume de vendas ou do balanço anual não ser superior a 2 milhões, para que de facto tenham esse enquadramento enquanto microentidade ao longo de todo o processo, para garantir que nenhum ato, apesar de pago, não tenha sido considerado válido e a patente possa cair. Depois, em termos da questão dos 5 pedidos de patente, isso depois também, se alguém tiver mais alguma questão, teremos todo o gosto em esclarecer, mas depois contam pedidos de patente diretos e conta a data do file, EuroPCTs, conta a entrada na fase europeia, e depois os pedidos de divisionais, conta a data do request, do pedido de divisional, não conta a data do file, mas sim a data em que eu solicito o pedido divisionário. Ok, e aqui, mais uma vez, voltamos a reforçar que se houver mais do que um requerente, todos os requerentes devem cumprir com esses quesitos. Pronto, olha, e assim termino a minha apresentação, deixo aqui os nossos contactos. O meu e-mail direto é dulce.barandas@patentes.pt. Se alguém tiver alguma questão, terei muito gosto em ajudar e colaborar. Mais uma vez, muito obrigada, Margarida, muito obrigada, Filipa, muito obrigada, Aiminho, e a todos que estiveram aqui presentes e com paciência para me ouvir. Obrigada, Dulce. Eu vou abrir aqui 2 minutos para uma pergunta, se houver. Ok, Só mesmo para esclarecer alguma dúvida, ok, deixo a informação de que a seguir a esta sessão enviaremos um e-mail com os contactos da Dulce e com alguma informação que a Dulce entenda que é boa informação de suporte para para o follow-up desta talk. Parece-me que os nossos convidados estão todos esclarecidíssimos. Dulce, foste cheios super de fome. eficaz. E cheios de fome. Isto também é capaz de Com estar a estes contribuir. atrasos Sim, todos. sim, isto estendeu-se mais um bocadinho do que é normal. Exato, mas Mas foi um o importante prazer. é que a informação Uhum. tenha passado e que tenham ficado com todos os elementos que são necessários para poderem fazer as candidaturas e para poderem, ou por um lado, serem beneficiários de um desconto, ou por outro, serem beneficiários de um incentivo. Exato. Muito bem, não temos aqui Muito obrigada, foi um prazer. perguntas. Obrigada a nós, Estou Dulce. disponível. É Está sempre bem? um gosto. Até à próxima. Deixo Até a só a próxima. indicação de que vamos ter na nossa agenda uma próxima Speed Talk. Deixem-me só verificar aqui a informação sobre a aceleração da transição sustentável envolvendo os colaboradores, portanto, iniciativas que podemos fazer para tornar o nosso ecossistema mais sustentável. E, claro, no dia 24 de maio temos o 3º aniversário da AMI. As inscrições estão abertas no nosso site. Não percam, vai ser super interessante na área da inteligência artificial. Isso aqui Uau. é. Uhum. Até à próxima e bom almoço. Obrigada. Foi um Deus, boa prazer. tarde, obrigado. Boa tarde.